Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24. Irmãos. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Prometo que vou ser breve. É muito simples essa palavra, irmãos. E eu creio que Deus ele vai falar conosco através dela. E nós vamos aprender muita coisa, irmãos, através dessa palavra. Porque a palavra de Deus ela é vida, né? Mateus capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. O tema do ensino dessa noite é os dois fundamentos ou os dois alicerces. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Daquele que ouve essas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correu o rio, sopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia, Deus é louvado bom seja Deus. o tempo todo. Tu és maravilhoso, Jesus. E o tempo todo Deus é bom. O capítulo que nós lemos é o final de um sermão que Jesus iniciou no capítulo 5 de Mateus. O Sermão da Montanha. Ele começa no capítulo 5. E por que Jesus usa esse sermão? Para instruir não somente os discípulos que ali estavam, mas também muitas outras pessoas que estavam ali com ele. Com Jesus estavam camponeses, estavam pescadores, estavam órfãos, estavam viúvas, estavam publicanos, estavam pecadores, estavam fariseus, estavam os saduceus. A classe de religiosos o acompanhava em cada pregação que ele fazia. Então havia muita gente ali, irmãos, e Jesus pregava de uma forma tão simples. A palavra bem-aventurado é feliz é. E Jesus começa a dizer: feliz é, bem-aventurados sois vós por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eram palavras simples. E no capítulo 5, Jesus começa o sermão da montanha. E nos dois fundamentos ele termina esse sermão. Glória a Deus. Mas por que ele termina justamente nessa palavra de dois alicerces, irmãos? É porque ele queria que tudo aquilo que ele tivesse dito fosse gravado por cada pessoa que estava ali. Todo aquele que escuta estas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. No capítulo 5, Jesus fala sobre a identidade da igreja. Pastor Giovanni, o que é identidade? É você saber quem você é, né, irmão João? Isso é identidade, irmãos. Por que Daniel não se dobrou quanto às iguarias do rei? Porque ele sabia quem ele era. No capítulo 5, Jesus diz: vós sois o sal da terra.
Se o sal for insípido, de modo algum poderá salgar. E se ele não pode salgar, ele para nada mais serve, irmãos, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aleluia. Nem se acende uma lamparina e coloca debaixo da cama, mas coloca em cima da casa, para que todos possam ver a claridade. Jesus estava falando de identidade aqui. Vocês precisam ser diferentes. E quando o mundo olha para nós, irmãos, ele vê a diferença. Ele vê que nós somos diferentes. Glória a Deus. Embora nós vivemos num mundo pecaminoso, embora nós vivemos num mundo na qual o sistema é pecaminoso, Aleluia, louvado seja Deus. nós temos que manter a nossa identidade, irmãos. Assim como Daniel manteve lá na Babilônia. Ele estava tão longe do seu povo, tão longe da tua terra, mas ele não estava longe de Deus. Aleluia, louvado Os olhos do Senhor estavam sobre ele. Jesus também fala sobre o estilo de vida daquelas pessoas e que nós devemos ter também. O nosso estilo de vida. Que estilo de vida, pastor Giovanni? É a gente saber que nós não somos desse mundo, irmãos. É a gente ter a convicção que neste mundo não se pode substituir aquilo que está preparado para nós lá no céu. Aleluia, louvado seja Deus. Nada nesse mundo substitui, irmãos, aquilo que Jesus preparou para nós. Aleluia, glória. Em João 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for vos preparar lugar, voltareis para vós mesmos, para que eu leve vós para junto de mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus foi, preparou um lugar para nós. E esse lugar está preparado e nada nesse mundo pode substituir, irmãos. O estilo de vida que Jesus quer que nós vivamos vocês não são deste mundo. Vocês não podem substituir o reino de Deus sobre aquilo que está nesta terra. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que Mateus vai dizer lá no capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino. Primeiro é o reino de Deus. E quando o crente tem essa convicção, ele é vencedor, irmãos. Aleluia. Pastor Giovanni, mas eu tenho um carro que só Jesus. Você é vencedor. A minha casa, quando chove, eu não sei se chove mais lá dentro do que lá fora. Fique em paz, você é vitorioso. Eu conheço uma história, eu vi uma história muito antiga, irmãos, de um homem que morava numa casa, e ele tinha um vizinho que era rico. E todas as vezes esse vizinho saía para ir trabalhar, e eu olhava para aquele homem que era simples e ficava admirando ele com toda a sua simplicidade. E esse homem era crente. E esse homem rico, certa feita, diz ao homem pobre, dizendo: olha, eu não sei porque você é tão feliz. Aí o homem pobre diz: olha, é porque eu tenho Jesus na minha vida. Mas aí o homem rico diz: olha, mas você não tem uma casa boa, um carro bom, suas roupas não são boas. E o homem pobre diz: olha, ainda assim eu sou feliz. Mas o homem rico diz: mas por que você é tão feliz? E o homem pobre diz ao homem rico: mas todas as vezes que eu vou para o culto, eu me lembro de uma promessa, que aqui na terra eu posso ter uma casinha que não seja muito luxuosa. Aleluia. Mas a Bíblia diz que há mansões preparadas para mim lá no céu. Aleluia, Rei da Glória. E o rico insistiu: diga mais. O homem pobre diz: toda vez que eu vou no culto, o pastor abre a Bíblia e diz
que minhas vestes terrenas nada valem, porque no céu vai ser, aleluia, feitas as roupas celestiais, na qual o próprio Jesus fazerá para mim. Aleluia. Vestes brancas como a lã e a neve. Mas você não tem um carro bom. Eu não me importo com isso, porque minha Bíblia diz que nós voaremos nas asas do Espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Então, irmãos, o foco do crente é o céu. Papai. E Jesus continua instruindo. No capítulo 5 ele fala sobre identidade e estilo de vida. No capítulo 6 Jesus fala daquilo que nós devemos guardar no nosso coração. O que é? Ter a nossa justiça excedida daqueles que fazem para ser visto. Jesus fala assim, olha, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus fala isso, irmãos? Porque os fariseus e os saduceus faziam para ser visto. Tudo que eles faziam era para ser visto, para ser reverenciado pelos homens. Eles oravam para ser visto, eles jejuavam para ser visto, e eles davam esmola para ser visto. E Jesus no capítulo 6 ele começa questionando isso. Louvado seja Deus. Ele começa repreendendo eles. Sabe por quê, irmão João? Porque eles faziam para ser visto. E nós temos que entender, irmãos, que por mais que o homem não veja o nosso esforço, a nossa vontade de fazer a obra, a nossa vontade de orar, de fazer visita, de ir atrás dar uma perdida, o homem não está vendo. Mas Deus está contemplando a vontade que você tem de fazer a obra. E Ele vai se responsabilizar por isso. Quem te chamou não foi o homem, irmão. Quem te chamou foi Deus. E no capítulo 6 de Mateus, Jesus diz: a continuação do sermão da montanha: esmolas, oração e jejum. Jesus fala: se você der com a sua mão direita, a esquerda não pode ficar sabendo. E quando vos orar, não fazeis como os hipócritas que vão até as praças e oram para ser visto, mas entra no teu quarto, fecha a porta, ora em oculto. Aleluia, louvado seja Deus. Em público Deus vai te recompensar. Glória seja dada a ti, glória a Deus. E no capítulo 7, Jesus inicia esse capítulo, irmãos, que é o capítulo que nós vamos falar aqui nessa hora, que é o hábito de julgar o próximo. Abra a vossa Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1. Glória a Deus. Mateus 7, 1. Glória a Deus. Não julgueis, para que não sejas julgados. Versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na traves que está no teu próprio. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí Jesus começa a dizer, é a continuação do sermão aí, irmãos. O sermão da montanha é grande. Ele começa no capítulo 5 e termina só no 7. Imagina o tempo que Jesus ficou para pregar todo esse sermão. E ele fala do hábito de julgar. E nós temos que entender, irmãos, que Jesus não proíbe de julgar. E entenda, Ele não está proibindo você de julgar. Mas Ele está te dizendo, você pode julgar o próximo, mas primeiro julgue a você mesmo antes. Louvado seja Deus. Aquele que serve de exemplo, ele pode julgar segundo a justiça. Aleluia. Louvado seja Deus. Ele pode julgar segundo a justiça. Se eu não roubo,
eu posso aconselhar conforme a justiça. Não roube, porque se você roubar, você vai para o inferno. É bíblico. Agora, se eu roubo, eu posso julgar perante a justa justiça, irmão? Não, porque eu estou julgando de uma forma errada. Agora, quando eu olho para mim mesmo, eu corrijo aquilo que está em mim, eu tenho o direito de dizer: não faça Aleluia, isso, senão você vai ser condenado. Perante a justa justiça, irmãos. Jesus diz: olha, ou dirás ao teu irmão: deixa tirar o argueiro que está no teu olho, estando a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quando a gente olha para nós e nós nos santificamos, nós podemos repreendê-los. Você tem autoridade de repreender, de falar assim: não faça isso, isso não está agradando ao Senhor. Você tem autoridade de Deus para isso, irmãos, desde que você se examine. Deus, ele te dá autoridade para você corrigir, para que outras pessoas não caiam no mesmo erro, não caiam no erro. Louvado seja Deus, amém? E Jesus, ele começa no capítulo 7, irmãos. E agora ele fala sobre os dois alicerces. Glória a Deus. Os irmãos que trabalham com obra, construção civil, sabem que quanto mais profunda o fundamento, mais a construção ela vai ser forte, ela vai ser sólida, ela vai ser resistente. Primeiro, ao tempo. Ela é resistente ao tempo. Segundo, ela vai ser resistente a tudo aquilo que virá contra ela. Então, o fundamento profundo, ela é resistente ao tempo, e ela é resistente a tudo aquilo que vem. Eventos da natureza, por exemplo. E Jesus, ele vai assemelhar tudo aquilo que ele pregou para o povo que está ouvindo ele, irmãos. Todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? A figura casa é tudo aquilo que a gente mantém. Aleluia, louvado seja a nossa família, nosso emprego, a presença de Deus, o nosso ministério. Quando nós temos a nossa casa, família, presença de Deus, ministério, trabalho, quando nós fundamentamos num alicerce sólido, num alicerce profundo, se mantém de pé, irmãos. Agora Jesus dá um exemplo de um outro homem. Era o mesmo homem, era a mesma casa, mas o fundamento era diferente. Abra a vossa Bíblia, Mateus 7, 26, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Glória a Deus. Olha a negligência deste homem, irmãos. A areia, ela é oscilante, ela não tem firmeza, irmãos. Então Jesus assemelha aquele que ouve a minha palavra e não a pratica. Aleluia, Eu comparo ele louvado a seja um Deus. homem insensato, que edificou todos os seus projetos sobre a areia. E a areia, irmãos, é um nível de relacionamento raso. Por quê? Se o alicerce é raso, a tendência é ter menos tempo de pé. A tendência é, se vier algum vento, alguma chuva, alguma coisa, ou alguma inundação, cai a despenhadeira abaixo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o nível de intimidade, irmãos, é baseado naquilo que nós temos.
A areia é um nível de intimidade raso, mas a rocha é um nível de intimidade profundo. Quando você abre um poço artesiano, enquanto não chegar na rocha, ele não para. Por quê? Porque vai passando, passa a terra, passa a lama, passa a areia, passa tudo. E quando chega na rocha, para. Por quê? Porque um nível profundo com Deus é aquilo que nós devemos ter. Quanto mais profundidade você tem, mais inabalável na fé você fica. Vem afronta, vem prova, vem discriminação, vem traição, vem xingamentos. Você permanece de pé glorificando a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. A base tem que ser resistente, irmãos. A base tem que ser sólida. Aquela parábola do vinhateiro, irmãos. O servo do vinhateiro foi até a sua vinha e tinha o que plantada lá, irmãos? Uma figueira. E a Bíblia diz que há 3 anos ele foi lá e não tinha fruto. 3 anos e nada tinha. Mas eu nunca vi figueira ser plantada em vinhos. E alguém pode dizer, olha, não produzia porque a vinha ela tem parreiras e ela cresce para muitos lados, e a figueira ela é uma árvore grande e não cresceu porque não tinha espaço. Glória a Deus. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o servo do vinhateiro não mandou podar as árvores que estavam em volta. Não mandou. Ele fez o que? Eu vou escavar. Eu vou escavar e vou estercar. E se não der aleluia, fruto, louvado seja Deus, eu mando cortar. Por quê? Porque não tem que ser da direita nem para a esquerda o relacionamento, irmãos. Para dar fruto, a estrutura tem que ser profunda. Tem que ser profunda para baixo. Não importa se a árvore é pequena para cima, mas se ela tiver raiz, ela não seca, ela continua. Não importa se ela está seca, não importa se ela só está um tronco, mas enquanto ela tiver uma raiz profunda, há uma oportunidade de gerar fruto novamente. Aleluia, louvado seja Deus. Abra a vossa Bíblia, irmãos, em Mateus 5,37. Já estou encerrando já, irmãos. Outro irmão lê 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 ao 11. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. 1 Coríntios 3, 10 ao 11, irmãos. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Jesus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas seja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando a gente entende isso, irmão, a gente não cai. Glória a Deus. O alicerce é Cristo. Irmão João, o alicerce é Cristo. E esse alicerce, ele é insubstituível. Quando nós achamos que devemos substituir esse alicerce para tentar de alguma forma se beneficiar, nós erramos, irmãos. Porque esse fundamento não pode ser substituído, porque ele já está posto. Glória a Deus. Jesus certa feita disse para Pedro: Pedro, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Dar-te-eis a chave do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra
será ligado no céu. A pedra angular da igreja não é Pedro, irmãos. A pedra angular da igreja, aquela pedra que foi rejeitada e hoje é uma pedra de esquina, é Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que esta igreja passou prova, passou luta, passou adversidade e continua de pé? Porque o fundamento permanece a Cristo, é Jesus que continua fiel, que continua neste fundamento. É Jesus, irmãos. Não é homem, não é mulher. É Jesus que continua neste fundamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 2 homens. Um edificou sobre a areia e o outro edificou sobre a rocha. E vieram 3 eventos da natureza, irmãos: chuva, vento e rio. Glória a Deus. Chuva, vento e rio. Glória a Deus. O que era mais comum naquela época era esse tipo de inundação, irmãos, naquela época. Porque as construções naquela época, e eu fui estudar sobre isso, não era que nem hoje, irmãos. Que hoje as paredes têm coluna, é parede de cimento, é parede... Não, irmãos. Naquela época não. Os telhados não eram tão sofisticados. As paredes não eram tão sofisticadas. O material usado era barro para fazer as paredes. E sobre o teto era um eirado, era palha. Então tinha facilidade de tirar o telhado, de colocar o telhado, de desfazer a casa. Mas o que chamou a atenção, irmãos, era o fundamento da casa. Porque se viesse uma enchente, poderia descobrir o telhado, poderia derrubar alguma parte da casa, mas ela continuava de pé porque o seu fundamento era profundo. E é por isso que eu digo para vocês nessa noite, irmãos: continuamos a ouvir a palavra e guardar, edificando sempre a nossa casa sobre a rocha, edificando a vida dos nossos filhos, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos, sobre a verdadeira base que é Jesus Cristo. Este fundamento não pode ser substituído, não, irmãos, porque se a nossa fé está baseada naquilo, aleluia, que é insubstituível, nossa fé permanece de pé e ela não pode ser abalada. Nossa fé permanece, porque o fundamento dela é Cristo, irmãos. Aquele homem que edificou sobre a areia foi negligente. Ele teve pressa e a sua casa não ficou de pé. A Bíblia diz que grande foi a sua queda. Mas aquele que teve paciência, ele esperou, ele escavou, ele colocou a sua casa sobre um fundamento sólido. Vieram os ventos, desceram os rios, e vieram as chuvas, e aquela casa permaneceu de pé, para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus possa abençoar cada um dos irmãos que nessa noite estiveram cooperando conosco, irmãos. Nós devemos sempre guardar, né, tudo aquilo que o Espírito Santo nos comissiona a dizer, porque se Deus nos trouxe aqui, irmãos, aqui nessa noite, é porque Ele tinha algo de especial para falar conosco. Que nós possamos ser que nem aquele homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha que é Cristo, a rocha que é verdadeira. Muitos outros baseiam a sua fé em um monte de coisa, sem fundamento, mas Jesus, Ele é o nosso fundamento.
Muitos podem olhar para nós e não ver absolutamente nada. Podem olhar para você e não acreditar no propósito ou na chamada que Deus tem para você. Mas o importante é que o seu fundamento continua sólido. Aleluia. Vamos se pôr em pé, irmãos. Glória a Deus.